Nós vamos falar um pouquinho na noite de hoje sobre o tema central do 8º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, que vai se realizar na cidade de Gramado de 1º a 4 de outubro. O Congresso, ele homenageia a obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, que completa 150 anos de edição neste ano de 2015. E o céu e o inferno e a justiça divina fala exatamente das nossas colheitas, do que é que nós semeamos ao longo das nossas trajetórias e o que estamos colhendo. E essa obra, Amanhecer de uma Nova Era, é o título de um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado por Manuel Filomeno de Miranda. Trata exatamente deste momento que nós, humanidade, estamos atravessando, desses dias de transição, dias de muitas aflições para alguns, de alegrias para outros. E o Evangelho hoje fala das causas das aflições, do quanto nós contribuímos para as nossas aflições. Então, verdadeiramente, nós somos aqueles que semeamos as nossas messes, os nossos campos, e depois recolhemos aquilo que nós semeamos nesta existência ou em existências pretéritas. Não se trata de castigo, não se trata de maldição, não. Se trata da lei de causa e efeito. Cada causa tem uma consequência, que ela estabelece uma concordância plena com aquilo que a causou. Então, nesses momentos de transição, nós sempre temos, e é preciso que a gente saiba disso, abraços com as dificuldades, porque todo aquele momento de transformação, ele provoca alguns abalos, algumas reflexões, algumas desconstruções de paradigma, que inquietam bastante a alma humana. Nós também temos muita proteção, nós temos um cuidado da providência divina para esses momentos. Se nós olharmos a maior noite que a humanidade já atravessou em toda a sua caminhada, que foi a Idade Média, a Idade Média foi um regurgitar de abusos, de enfermidades, de promiscuidade, de guerras, de perversidade, tanto que ainda hoje nós costumamos chamar a grande noite medieval. Foi algum instante em que verdadeiramente a humanidade estava vivenciando o auge dos seus tormentos. E nesta grande noite medieval surgiu um relâmpago, uma luz que clareou e veio contribuir para uma reflexão mais profunda e uma modificação, um questionamento do pensamento daqueles que tinham verdadeiramente a possibilidade de influir na ordem social, que à época era a Igreja. Então nós vamos encontrar na pequena cidade de Assis um jovem que, depois de participar de uma guerra e cair prisioneiro do inimigo, passou alguns meses em uma masmorra. Imagine o que era uma prisão medieval. A gente hoje olha estarrecido para as condições das prisões nossas, mas com toda a promiscuidade, a sujeira, a falta de atendimento, a degradação humana das prisões de hoje, elas ainda são assim, primeira classe para o que era uma masmorra medieval.
Então Francisco de Assis conviveu por alguns meses em uma prisão dessas. E ali ele começou a verificar, ele que era filho de pais de classe da nobreza da época, era um jovem que tinha todos os confortos daquela época, todas as prerrogativas. Ele vai então verificar o que realmente acontecia com aqueles que eram desprovidos dos bens materiais, que não tinham uma condição de nascimento que lhes desse um status que ele, Francisco, até então experimentava. E quando ele sai da prisão, ele verdadeiramente vem com uma outra visão de mundo e com uma outra determinação. Ele que havia ido buscar na guerra as glórias que todos os jovens da sua época buscavam, ele vai perceber que ele precisa dar uma outra contribuição ao mundo. E começa então o exercício de desapego das coisas materiais. E vai distribuindo com os pobres o patrimônio que até então era do seu pai, que ele herdaria um dia, mas que ainda não era seu. Ele vai distribuindo com os leprosos, porque tinha um vale de leprosos muito próximo à propriedade paterna, com os demais pobres, com aqueles que trabalhavam, enfim, nas indústrias da época, né, do seu pai, até que o pai, desconfortado, desacomodado, enfurecido com tudo aquilo, vai tomar contas a Francisco, e ele então rompe definitivamente com aquele status de ser o herdeiro de uma rica família, arranca as próprias vestes do corpo, entrega ao pai e vai então iniciar a sua trajetória. Francisco mudou o perfil das pessoas que naquela época falavam da mensagem de Jesus, porque aquilo era monopólio da igreja. E a igreja medieval era uma igreja cheia de aparatos de exterioridade, uma igreja cheia de poder temporal. Aquelas pessoas que faziam parte do clero, eles tinham insígnias, eles tinham roupas diferenciadas, eles eram reclusos nos palácios que então eram os mosteiros. Francisco rompe com tudo isso. Ele passa a viver juntamente com aquelas pessoas que, sensibilizados pela forma como ele queria levar o Evangelho de Jesus, somavam-se a ele, muitos jovens também, vindos de todas as classes sociais. Eles peregrinavam e juntavam-se apenas à noite em um lugar onde eles conversavam, faziam as suas festas, se alimentavam, nutriam a alegria de estar juntos. Isso foi muito mal visto pela igreja medieval, porque algumas pessoas antes de Francisco já haviam tentado romper com essa tradição de que a igreja era um poder temporal que competia com o Estado, que somava-se a ele e que se vestia de ouro e púrpura para pregar o Evangelho. E muitos desses seguidores desta ideia foram massacrados. Quando Francisco sentiu que ele poderia ter o mesmo caminho, ele vai então a Roma, apresenta-se ao Papa Inocêncio e pede permissão para pregar o Evangelho vivendo na pobreza. Como na época os rumores da tarefa de Francisco já estavam ganhando o mundo conhecido da época, o Papa fez uma exigência, que ele se deixasse ordenar, e ele então permitiria que Francisco e seus seguidores fizessem o voto de pobreza. Ele se deixou ordenar, mas nunca foi sua intenção criar nenhuma ordem religiosa. A ordem dos franciscanos foi criada pelos amigos de Francisco. Aquela história, quando ele foi a Roma, voltou, os que ficaram tinham criado uma ordem religiosa. E ele, para não entrar em conflito, submeteu-se. Mas a ideia dele é essa ideia que nós espíritas vivenciamos hoje.
Nós pregamos o Evangelho pelo nosso esforço de nos modificarmos. Não temos nenhum clero, nenhuma ordem religiosa. Francisco queria isso. Na época não foi possível. Então, nas grandes noites, sempre surge uma claridade. Por que nós estamos falando isso? Porque nesta grande noite de transição que nós estamos vivenciando, dizem os Espíritos que quem cuida dos trabalhadores do Evangelho na Terra também continua sendo. Então, nessa era de transição, nos dizem os Espíritos amigos que o socorro para os trabalhadores do Evangelho também está vindo de Francisco de Assis. É ele que está arregimentando na espiritualidade aqueles espíritos que trabalham sob a sua orientação para socorrer os trabalhadores do Evangelho de Jesus. Porque nós sabemos que há um grande paradoxo nesta era. Nós temos neófitos, pessoas que estão chegando pela primeira vez nos nossos centros espíritas, aproximando-se da mensagem, do estudo do Espiritismo, e estão apaixonados pela proposta. Porque verdadeiramente a proposta da doutrina espírita, ela é uma proposta inovadora. Primeiro, ela é a única doutrina que explica de uma forma racional a convivência da ciência com a religião. Ela é uma doutrina de fé raciocinada. Nós, espíritas, não precisamos e não devemos acreditar em nada. Porque quem acredita hoje, desacredita amanhã. Nós, espíritas, temos que saber. Nós sabemos que Deus existe, porque nós estudamos isso. Nós sabemos que o Espírito existe, sobrevive à matéria e se comunica através dos médiuns, ou seja, isso é saber, isso é ciência, é conhecimento, não é crença. Então, isso apaixona quem chega e quem começa a tomar contato. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos dentre aqueles que já estão há longo tempo trabalhando na doutrina espírita, muitas vezes com uma folha de serviço prestada às tarefas, nós vivemos, às vezes, desmotivação, deserção, dissensão, conflitos, abandono de tarefas. Então, isso é um paradoxo. Quem chega se apaixona. Quem já está e conhece há longo tempo sofre muitas vezes, experimenta estes sentimentos e toma atitudes que são surpreendentes. Mas o que acontece? Normalmente, aqueles que estão trabalhando no bem, nós somos alvo dos adversários do bem. Aqueles que não querem que a sombra diminua na terra, que a felicidade se estabeleça, porque são espíritos que sofrem muito. Normalmente, e quase sempre por detrás da perversidade humana, está um sofrimento muito intenso, trabalhado de uma forma errada, mas é um sofrimento. E aqueles que sofrem não conseguem vislumbrar uma forma de tratar os seus sofrimentos, eles procuram arregimentar mais e mais pessoas para esse estado de alma. Então, quando nós trabalhamos para espalhar o bem, não raro nós somos visados por essas falanges, por essas hordas de espíritos que ainda se debatem nas trevas. E é por esta razão que Francisco de Assis arregimenta as falanges espirituais para nos auxiliar, para fazer esta barreira vibratória para que nós possamos trabalhar com mais comodidade. O que eu estou falando, Jesus foi alvo disso. Quem já leu o Novo Testamento vai lembrar da tentação de Jesus no deserto.
ali naquela linguagem do Novo Testamento, diz que ele foi tentado pelo demônio. Joga-te daqui para baixo, faz isso, olha, te dou todos os reinos da terra. Isto são as tentações, são as influências que muitas vezes nós sofremos e que, quando nós não estamos atentos e vigilantes, nós acabamos nos desmotivando, nós acabamos desertando das tarefas, nós acabamos entrando em conflitos com aqueles que trabalham, e morejam dia a dia junto conosco. Nós também vemos que o Espiritismo hoje é aceito por autoridades científicas, que ele é divulgado na mídia. Nós temos pesquisas feitas por universidades que não são conclusivas, mas que já começam a perceber que, estudando apenas o ponto de vista da matéria, muitas vezes as questões ficam sem resposta. Quantos prêmios Nobel da Paz e de outras áreas do conhecimento hoje já admitem que nós precisamos de ir além daquilo que pode ser observado e compreendido através da matéria para explicarmos alguns fenômenos que a matéria e a sua análise e a sua observação simplesmente não conseguem trazer. Mas, ao mesmo tempo em que a sonda investigatória da ciência caminha na direção de, quem sabe, algum dia ultrapassar as barreiras da matéria densa, nós vemos que avoluma-se na Terra a onda de desrespeito à vida, aos princípios éticos, a vulgarização dos costumes, exacerba-se a violência, multiplicam-se as aberrações. Isso são textos retirados da obra Amanhecer de uma Nova Era, onde Manuel Filomeno de Miranda, o espírito que a dita, faz uma análise bem profunda dos dias em que nós estamos vivendo. E aí nos indagamos: o que tudo isto sinaliza? Qual é a nossa postura diante disso? Jesus, certa feita, proferiu um sermão que nós intitulamos, foi denominado depois, o sermão profético. É Mateus quem vai narrar esse sermão. Um sermão proferido há 2000 anos. E quando nós lemos, nós temos a nítida sensação de que Jesus deve ter falado isso ontem. Deu uma entrevista, no horário nobre da Globo e falou tudo aquilo. Porque é muito atual. Ele começa dizendo: quando ouvirdes falar de guerra e de rumores de guerra, ainda não é o fim. E ele vai dizendo, falando de uma série de questões. Quando ele termina o sermão profético, ele diz assim: se não fosse pelos eleitos que o Pai escolheu, as dores seriam muito maiores. E esse é um recado para todo homem de bem. Porque onde nós estivermos situados, se nós nos tornarmos eleitos, porque esta expressão, o Pai escolheu, ela não é nenhum privilégio. Ele olhou e disse: eu vou escolher o Paulo. Não. Os eleitos que o Pai escolheu são aqueles que, de posse dos talentos que o Pai ofereceu, aplicam esses talentos de maneira a serem úteis à humanidade. Então, se eu sou inteligente, a minha inteligência eu posso aplicar para beneficiar a humanidade ou para beneficiar apenas a mim. Se eu tenho uma saúde boa, eu posso utilizar a minha saúde para praticar atos bons, ou eu posso consumir a minha saúde
em orgias, desperdiçá-la de várias outras maneiras. E assim são todos os talentos que nós temos: o dinheiro, a inteligência, os valores morais, o tempo, tudo isso. E quando nós nos elegemos, nós nos tornamos eleitos. E ao nos tornarmos eleitos porque praticamos o bem, nós diminuímos a dor em torno dos nossos passos. Quem faz o bem geralmente minimiza a dor do seu semelhante e, por via de consequência, a sua própria. Então, estes dias de transição são momentos em que aqueles que verdadeiramente desejam um mundo melhor precisam investir em si para se transformarem em agentes propagadores do bem e da felicidade. Manuel Filomeno de Miranda diz: não fomos eleitos para o reproche e a reclamação, nem o revide, e sim para a compreensão e o sentimento de solidariedade em qualquer circunstância e condição. Então, essa onda de reclamação que muitas vezes nós engrossamos. Pensemos um pouco de todas as reclamações que nós já fizemos até hoje. Quais foram aquelas que construíram uma situação melhor para nós ou para a humanidade? Se alguma vez isso aconteceu, nós reclamamos na hora certa. Se não, perdemos tempo. Perdemos tempo e oportunidade de diminuirmos as dores. O revide, então, nem se fala. Todas as vezes que revidamos, o que é que o revide nos trouxe de benefício? Quais foram as dores que o nosso ato de revidar diminuiu? Não é o papel do homem de bem, do ser humano que quer verdadeiramente ser feliz e transformar a terra. É se eleger, porque elegendo-se será eleito do Pai. O Centro Espírita tem um papel muito interessante. Esse texto nós retiramos de uma obra, Janela para a Vida, de Francisco Cândido Xavier. É um livro que a nossa editora Francisca Spinelli editou. Esta obra, o Chico cedeu os direitos autorais à Febres lá pelos idos de 1971. E a Febres nunca havia publicado esta obra. Ela estava cedida a uma outra editora. O ano passado, nós finalmente conseguimos editar a obra. E a obra é muito interessante porque ela fala de vários assuntos, e assuntos muito atuais. São respostas dadas por Emmanuel, através do Chico. E o livro é em forma de perguntas e respostas. Perguntas muito inteligentes, feitas por um jornalista gaúcho, que era muito amigo do Chico, que morava aqui em Guaíba, chamado Fernando Vorm. Fernando Vorm desencarnou o ano passado, já octogenário. E uma das perguntas, ele diz assim, numa tarde, são 14h30 de uma tarde de julho em Uberaba. No trajeto que medeia entre sua residência e a sede do Grupo Espírita da Prece, comento para o médico, o Chico, o visível aumento das filas de necessitados de toda sorte que o procuram a cada dia. Aí o Chico diz para ele: você esteve aqui há 7 meses e poderá observar o fim de semana. Não foi apenas o número que aumentou,
mas principalmente o grau de ansiedade das pessoas. Estes são tempos de prova e renovação para todos nós, criaturas humanas cada vez mais carentes de amparo no aprendizado do bem. Mas a misericórdia divina alcança a todos sem exceção. E assim vamos seguindo para frente com as nossas tarefas. Então, naquela época, o Chico retrata fielmente a situação das almas humanas e o quanto os nossos centros espíritas são este pouso abençoado em que as almas vêm pousar na sua aflição, na sua sofreguidão de conhecimento e de consolo. Porque esse néctar que é oferecido no centro espírita, que é o Evangelho de Jesus na sua simplicidade, na mesma simplicidade que Francisco de Assis ofertava quando ele falava e encantava multidões. Francisco de Assis, ele não era intelectual, ele não era um brilhante orador. Certa vez, um dos seus amigos, Frei Mazeu, perguntou para ele: Francisco, por que é a ti que ele segue? Tu não és bonito, tu não fala bem, tu não és inteligente, por que eles te seguem? Francisco parou, foi pensar, porque ele pensava em tudo que eu vi, né? Voltou e disse para o Frei Mazeu: eu não sei. Eu só sei que o que fala com eles é o meu coração. Então, ele tinha um coração belíssimo, que encantava e que cativava. Então, meus amigos, nestes dias, neste amanhecer de uma nova era, é preciso que o nosso coração também amanheça. É preciso que deixemos o sol das virtudes, da solidariedade, do amor, da paciência, da amizade, nascer, iluminar as nossas vidas. É preciso lutar com todas as forças para que as nossas noites, que às vezes nós viemos trabalhando há muito tempo, porque nós vamos criando as nossas sombras, nós vamos nos demorando em cima das mágoas, em cima do apego às questões transitórias, e em cima dos nossos desejos inferiores. E aí nós vamos sombreando o nosso caminho. Então é hora de deixar o sol despontar. É hora de fazer um grande investimento. Nós temos uma outra obra, que eu vou mostrar aqui, que se chama Cotidiano e Felicidade. Essa obra tem alguns textos que são riquíssimos. E um deles tem este nome: Investimento e Lucro. Aplique em ações, né? Quais as ações que a gente precisa investir nesse momento? Nesse momento em que a equipe econômica está quase doida, né? Porque vai para um lado, sobe o dólar, vai para outro, cai o dólar, e assim fica. Então é melhor nós aplicarmos em ações assim. Invista na reforma íntima, aplique na caridade, lucre com o perdão, porque são ações preferenciais no banco da justiça divina, são aquelas que são pagas em primeira mão. E são ações nominativas também. A gente adquire e elas ficam no nosso nome. Então, bom investimento e muito lucro para todos nós.